E aí, tudo bem? Hoje vamos falar de triângulos. Olha que interessante. A primeira coisa que eu te pergunto, quantos lados tem um triângulo? Você pode achar que é uma pergunta boba, mas claro, um triângulo tem 3 lados, só que presta bastante atenção, porque é isso que nós vamos discutir hoje aqui na matemática básica. Primeira coisa importante, a condição de existência de um triângulo. Por quê? Suponha que eu pegue esses 3 pincéis. Eu te pergunto, com esses 3 pincéis, eu consigo formar um triângulo? Você vai falar, claro, você tem 3 medidas aqui, você consegue formar um triângulo. Beleza, consegui formar. Só que agora, imagina essa situação. Eu tenho o pincel, que tem uma medida, eu tenho essa tampa, que tem uma medida, e essa tampa que tem uma medida. Eu te pergunto, consigo formar um triângulo? Muita gente vai falar para mim assim, claro, você tem 3 medidas. Só que se você tentar formar um triângulo aqui, ó, você não vai conseguir nunca. Então presta atenção. Qual é a condição de existência de um triângulo? Ou seja, quando é que eu vou te dar 3 medidas e você consegue formar um triângulo? A condição de existência é QQ. QQ é qualquer, beleza? Qualquer lado, isso é importante, qualquer um, tem que estar entre a diferença em módulo, não precisa preocupar com isso, isso aqui é simplesmente pelo seguinte, quando eu falo que tem que estar entre a diferença em módulo, é porque o resultado tem que dar positivo, daqui a pouco eu vou te mostrar, e a soma dos outros 2 lados, ou seja, qualquer lado tem que estar entre a diferença e a soma dos outros 2. Como assim? Será que eu consigo construir um triângulo de lados 6, 8 e 11? Será que eu consigo? Vamos ver? Qualquer lado. Você pode escolher qualquer um. Eu vou escolher o lado 6. Tem que estar entre a diferença. Você vai fazer a diferença entre esses 2, ó. A diferença entre esses 2 dá 3. 11 menos 8 dá 3. Tá vendo que aqui está a diferença em módulo? É porque tem gente que pode fazer 8 menos 11, menos 3. Só que em módulo dá 3. E a soma dos outros 2. 8 com 11, 19. Pergunta, o número 6 está entre 3 e 19? Está. Então você consegue construir esse triângulo. Uma observação. Aqui está falando qualquer lado. Se deu certo para um, dá certo para todos. Se deu errado para um, vai dar errado para todos. Tranquilo? Ô Alisson, eu não estou entendendo. Então imagina se esse lado aqui fosse 21. Agora eu vou escolher o lado 8. Vou escolher o lado 8. Vou pegar a diferença entre esses 2. Dá 15, a soma dá 27. 8 está no intervalo entre 15 e 27? Não. Então você não consegue construir o triângulo. Tranquilo? Então, esse triângulo aqui eu consigo, ó, 6, 8 e 11. Aí agora, presta atenção. Então a primeira coisa, condição de existência. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo para voltar nisso daqui, beleza? Agora, outra coisa básica em triângulo. Soma dos ângulos internos. Aprende. O que são ângulos internos? Isso é um ângulo interno, ou seja, dentro do triângulo. Isso é um ângulo interno. E isso é um ângulo interno. Ângulo interno são aqueles ângulos que estão no vértice do triângulo e dentro do triângulo. A soma dos ângulos internos, sempre que você quiser somar esses ângulos, dá sempre 180 graus. Então aprende. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então aprende. Pode ter um trianglão, pode ter um trianglinho. Não faz diferença. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Tranquilo? Agora, presta atenção numa outra coisa. Em um triângulo, quando você estiver olhando para um triângulo, ao maior ângulo se opõe o maior lado, tá? Então, quando você estiver olhando para um triângulo, ao maior ângulo se opõe o maior lado.
e vice-versa. Ao maior lado se opõe o maior ângulo. Ao menor ângulo se opõe o menor lado. Ao menor lado se opõe o menor ângulo. Só que a coisa mais importante aqui é você entender que eu estou falando em um triângulo. Você vai ver no desenvolvimento da geometria que uma das grandes dificuldades do aluno é o seguinte, quando tem uma figura dentro de outra. Gente, você tem que olhar para cada triângulo em separado. Então vamos só entender isso aqui. Isso aqui. Eu não tenho 3 ângulos. Eu sei que a soma é 180. Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Ou seja, tá vendo o 11 aqui? Não é o maior lado? Ele se opõe ao maior ângulo. Então, com certeza, nesse triângulo, o maior ângulo dele é o vermelho. E o menor ângulo dele é o preto. Porque ao menor lado se opõe o menor ângulo. Então, presta atenção. Vamos pegar essas duas coisinhas que eu falei e vamos aplicar em 2 exemplos. Presta muita atenção. O primeiro aqui, ó. Calcule x sendo AP uma bissetriz. Lembra, eu sempre gosto de falar, geometria é extremamente acumulativo. Tivemos uma aula de matemática básica sobre ângulos. Lá apareceu essa palavra, bissetriz. Primeira coisa, e eu já quero que você comece a acostumar como é que se resolve uma questão de geometria. Aqui eu tenho uma figura. Toda informação que estiver fora da figura, você puxa para a figura. Como? AP é uma bissetriz. Então isso daqui, ó, é uma bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então esse pedaço é igual a esse. Tranquilo? Agora eu não tenho mais nenhuma informação lá. Eu só tenho a figura aqui. Olha como que faz. Presta bastante atenção. Olha primeiro só para o triângulo de quebra-mola azul. Você não sabe o que é quebra-mola, não? Quebra-mola é lombada, né? Então presta atenção. Olha para esse triângulo azul aqui, ó. Quando eu digo olha para o triângulo azul, você tem que esquecer tudo que está aqui dentro, ó. Você só olha para os vértices do azul. Olha que legal, já vou fazer razoavelmente direto, ao invés de ficar montando a continha. A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180? Então presta atenção. Esse ângulo é 60, tá vendo? 20 com 40, 60. Esse ângulo é 80. Se esse é 60, esse é 80, a soma está dando 140. Só que a soma tem que ser 180. Então está faltando 40 para esse ângulo aqui, ó. Só que aqui não está dividindo o ângulo ao meio. Então esse pedacinho vai valer 20, esse pedacinho vai valer 20. Ô Alisson, nossa senhora, foi muito rápido, eu não entendi. Quando eu olho para o triângulo azul, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Esse ângulo é 60, esse ângulo é 80. 60 com 80, 140. Tem que completar 180. Então está faltando 40 aqui, ó. Como é bissetriz, esse ângulo é 20 e 20. Agora, olha para o triângulo vermelho. Olha para o triângulo vermelho. Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo vermelho? Todo triângulo, a soma dos ângulos é sempre 180. Nossa, Alisson, mas esse triângulo está dentro do outro, é 180? É. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. 20 com 40, 60. Para completar 180, 120. Então, esse ângulo X que eu quero é de 120 graus. Tranquilo? Então, é isso que eu estou te falando aqui. Então, nessa questão, eu só usei o fato da soma dos ângulos internos ser 180. Agora, presta atenção. Presta atenção. Esse tipo de questão aqui, ó.
Eu quero saber qual é o maior segmento da figura. O que é isso? O maior lado dessa figura. Se é o lado que vai de A até B, de B até C, de C até D, de A até D ou de D até B. Presta atenção. Primeira coisa, isso daqui é um triângulo. A soma dos ângulos tem que dar 180. 100 com 20 e 120 para 180, 60. Isso daqui é um triângulo, a soma também tem que dar 180. Lembra que isso daqui é 90? 90 com 10, 100 para 180, 80. Completei os ângulos. Agora, presta atenção onde você erra nessa questão. Eu quero saber o maior lado dessa figura. Presta atenção aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Em um triângulo, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Em um triângulo, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então presta atenção. A teoria é em um triângulo. Muita gente, quando eu pergunto qual é o maior lado aqui, ó, ele fala, o maior ângulo é 100, então é BD. Se você pensa isso, eu te pergunto agora então, qual é o menor lado? O menor ângulo não é 10? O menor lado seria BD. Como que esse lado pode ser o maior e o menor ao mesmo tempo? Não faz sentido. Então presta atenção. A teoria é muito clara em um triângulo. Eu nunca posso comparar os ângulos desse triângulo com ângulos do outro triângulo. Não pode fazer isso. Não pode comparar ângulos de um com ângulos do outro. Você só pode comparar os ângulos dentro do mesmo triângulo e dentro do mesmo triângulo. Presta atenção, uma dica para você. Aí, nessa questão, talvez você nem precisaria dessa dica, mas eu fico com medo se tivessem mais triângulos. Uma dica, você pode escolher o lado que você quiser. Depois, você pode fazer aí, escolhe o lado que você quiser. Eu vou escolher o lado AD, tá? Vou escolher o lado AD. Vou dar um valor para ele só para eu ter ideia. Vou chamar esse lado de 10. Presta atenção, eu só estou chamando de 10 para eu ter uma referência de valor, beleza? Olha só, 10 não é oposto ao ângulo de 60? A teoria é, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então presta atenção, se 10 é oposto a 60, o oposto a 20, o ângulo não é menor? Então o oposto a 20 tem que ser menor, vamos colocar 9, um valor que seja menor que 10. O oposto a 100, o oposto a 100 não é maior do que 60? Então vai valer 11. Repara, a teoria aqui está fantástica, ó. Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Tá vendo? Agora eu olho para o triângulo de cá. Você entende que o segredo de geometria é sempre olhar para triângulos em separado? Presta atenção. O 11 não está oposto ao ângulo de 10? Oposto ao ângulo de 80. Se o ângulo é maior, o oposto a ele tem que ser maior do que esse. Então 12. O oposto a 90 tem que ser maior também. Então 13. Repara que a teoria aqui também fechou, ó. Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Aí presta bastante atenção, foi só valores de referência, tá vendo? Qual foi o maior valor de todos? BD. Então o maior, DC, desculpa, é o maior segmento de todos, de D até C. Você matou a questão, beleza? Uma coisa, como só tem duas figuras, tem gente que fala assim, nossa, Alisson, já poderia pensar que nesse o maior é BD. Só que nesse, o maior é DC. Ou seja, esse já vai ser maior que esse. Eu já mato a questão. Beleza. Mas eu te disse, eu fico preocupado se tiverem vários triângulos encaixados um no outro. Tranquilo? Então é só uma dica para você. Aqui, ó. Começa por outro lado e dá um valor também. Você vai ver. Esse daqui vai ser sempre o maior. Tranquilo? Agora, presta atenção. Classificação quanto aos ângulos. Quando eu olho para um triângulo, existem duas maneiras de classificá-lo. Olhando para os ângulos
e olhando para os lados. Quando você olha para os ângulos, o triângulo pode ser chamado de acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo? É aquele que só tem ângulos agudos. Lembra o que é ângulo agudo? Menor que 90. Se todos os ângulos forem menores do que 90, esse triângulo ele vai ser chamado triângulo acutângulo. Presta atenção. Dá uma olhada nesse triângulo grande aqui, ó. Esse ângulo é 60, esse é 80, esse é 40. Todos os ângulos menores do que 90, então esse triângulo ele é chamado acutângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Ângulo reto é o de 90 graus. Então ele tem ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Tá olhando para esse triângulo aqui? Olha o ângulo de 90 graus. Então ele é chamado triângulo retângulo. Obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90. Beleza? Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo que esse ângulo aqui é maior que 90? Então ele é obtusângulo. Então essa classificação é olhando para os ângulos. Vamos ver agora como é que classifica quanto aos lados. Vamos lá? Então agora, dá uma olhada. Vamos classificar quanto aos lados. Presta atenção. Quanto aos lados, o triângulo pode ser escaleno. O que é um triângulo escaleno? Todos os lados diferentes. Então, a medida desse é diferente da medida desse, que é diferente da medida desse. Tranquilo? Triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Ele tem dois ângulos, dois lados iguais. Então, suponha que esse lado seja igual a esse. Presta atenção agora, já vamos começar a acostumar com isso. Olha que legal, em um triângulo, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Dá uma olhada nesse triângulo. Aqui tem um ângulo e aqui também tem um ângulo. Como esse lado é igual a esse lado, ó, o lado oposto a esse é igual ao lado oposto a esse, então como o lado é igual, os ângulos têm que ser iguais. Então já aprende isso daqui, ó. Depois a gente vai usar muito isso. Quando eu estiver trabalhando com triângulo isósceles, aqui está o lado diferente, esses ângulos aqui são iguais. Tranquilo? Agora, triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Tem todos os lados iguais. Então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Automaticamente, todos os ângulos também vão ser iguais aqui no triângulo equilátero. Aí aprende, a soma não é 180? Então todos os ângulos valem 60 graus. Você vai ver que a gente vai usar isso muito dentro da geometria. Falou que o triângulo é equilátero? Já põe que todos os lados são iguais e os ângulos de 60 graus. Beleza? Agora, mais um conceitozinho. Perímetro. Aprende. Na matemática, perímetro a gente representa por 2P. Então, sempre que falar perímetro, é 2P, tá? 2P, ou seja, o perímetro de um triângulo é a soma de todos os lados. Só isso. Então, perímetro é a soma dos lados. Então, olha que legal. Vamos juntar toda a teoria em um exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Observe a figura. Eu tenho aqui um triângulo. Esse lado é 3, esse é 8, esse é x. Determine os possíveis valores inteiros de x de modo que, primeira dica que eu vou te dar, como eu estou vendo aqui um triângulo e ele quer os possíveis valores inteiros de x, nunca saia respondendo isso aqui direto. Primeira coisa que você vai fazer, descobrir quais valores x pode ter. Aí, a gente tem que voltar lá no início da aula. Esse x pode ter qualquer valor? Não. Tem que estar entre a diferença desses dois e a soma desses dois. Ou seja, 8 menos 3 é 5 e 8 mais 3 é 11. Então, os únicos valores inteiros de x são os valores entre 5 e 11. Um comentário agora. Nem o 5 nem o 11 pode entrar, tá? Tem que ser entre de verdade. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os únicos valores que x pode ter
6, 7, 8, 9, 10. Valores inteiros, né? Aí agora, presta atenção. Eu quero saber os valores de x de modo que o triângulo seja isósceles. Triângulo isósceles não tem que ter dois lados iguais? Na teoria, x poderia ser 3, só que x não pode ser 3, então não pode. Ou x pode ser 8. Olha o 8 aqui, ó. Então o 8 faz o triângulo ser isósceles. Então, 8. Acabou. Ô Alisson, por que o x não pode ser 3? Porque senão fura a condição de existência. Eu já sei quais valores que x pode ter. 3 não está aqui. Tranquilo? Eu quero que tenha perímetro par. Perímetro não é a soma dos lados? Então imagina, se o x for 6, 8 com 6, 14, com 3, 17. Não deu par. Se x for 7, 8 com 7, 15, com 3, 18. Deu. Então x pode ser 7. Deu par. Se x for 8, 8 com 8, 16 com 3, 19. Não deu par. Se x for 9, 8 com 9, 17 com 3, deu 20. Deu par. Então x também pode ser 9. O 10 você vai jogar, você vai ver que dá ímpar, não pode. Tranquilo? Agora, isso daqui, ó. Isso daqui é nomenclatura de ângulo. Eu quero que o ângulo A, eu poderia escrever o ângulo BAC ou o ângulo CAB, é aqui, né? Ou já escrever assim de uma vez, ó. Ele já está querendo me falar que é o ângulo A. Eu quero que o ângulo A seja o maior do triângulo. Ou seja, ao maior ângulo tem que se opor o maior lado. Então x tem que ser o maior lado do triângulo. Se x for 6, ele vai ser o maior lado? Não. Se x for 7, também não. Se x for 8, também não. Se x for 9, ele vai ser o maior. Se x for 10, também vai ser o maior. Então x pode ser 9 ou 10. Então essa é a resposta da questão. Tranquilo? Então esse exemplo aí, ele juntou tudo. Beleza? Então agora, faça os exercícios aí e tenha uma boa base nisso para a gente poder depois estudar triângulos mais para frente. Valeu!